Meu nome é Lara. Hoje, quando olho para trás, ainda me surpreendo com a força que tive para atravessar tudo aquilo. Talvez você que me ouve agora esteja pensando: será que eu conseguiria enfrentar uma traição assim? Seria capaz de sobreviver à dor, ao sentimento de perda e à confusão que ela traz? Pois eu te digo, é possível, mas não é fácil. Se inscreva no canal agora e fique até o final do vídeo. Eu quero compartilhar com você minha história, não para julgar nem para expor ninguém. Quero que você entenda o que vivi, o que senti e como uma relação que parecia perfeita aos olhos de quem olhava de fora podia esconder tanto sofrimento por dentro. Era um dia comum quando tudo começou a mudar. Eu tinha acabado de completar 26 anos, estava cheia de planos, trabalhando numa empresa que eu gostava e vivendo um relacionamento que, na época, me parecia cheio de amor. O nome dele era Diego. Diego era tudo que eu imaginava que poderia querer num namorado. Alto, cabelo castanho claro, olhos verdes que pareciam olhar dentro da alma. Tinha um sorriso fácil e uma risada contagiante. Era aquele tipo de pessoa que, quando entrava numa sala, chamava atenção sem fazer esforço. Nos conhecemos numa festa de aniversário de uma amiga em comum. Ele chegou de mansinho, com um jeito tímido que contradizia aquela energia toda, e me chamou para dançar. Eu aceitei. Foi só uma dança, mas ali, entre risos e olhares, sentia algo que não sabia nomear. Os primeiros meses foram de encantamento. Diego era atencioso, sempre preocupado comigo, mandava mensagens carinhosas no meio do dia e me fazia sentir especial. Ele tinha um jeito de me olhar como se eu fosse única no mundo, e eu acreditei nisso. Acreditei mesmo. As conversas eram profundas. Falávamos de sonhos, de futuro, da vida. Ele gostava de ouvir, e eu adorava falar. Passamos muitas tardes de domingo caminhando pela cidade, sentados em cafés, planejando viagens que, para mim, eram promessas de uma vida juntos. Mas, como em todo relacionamento, nem tudo era perfeito. Algumas pequenas coisas começaram a me incomodar, mas naquele momento eu as ignorava. Eu pensava que era normal, que toda relação tem seus altos e baixos. Por exemplo, Diego gostava muito de privacidade. Ele nunca era muito aberto sobre o que fazia no trabalho e evitava falar sobre alguns amigos que eu sequer conhecia. Ele dizia que era porque a vida dele era corrida e que ele precisava de espaço para si mesmo. No começo, eu respeitava isso. Achava que era uma questão de personalidade e não um sinal de alerta. Mas, conforme os meses foram passando, aquela sensação de dúvida e inquietação começou a crescer dentro de mim. Eu reparava que ele evitava falar sobre certos assuntos, desconversava quando eu perguntava onde estava e às vezes ficava irritado, sem motivo aparente. Era um comportamento que eu não conseguia entender direito e que me fazia sentir cada vez mais insegura. O telefone dele, que antes ficava sempre ao alcance das minhas mãos, passou a ser guardado com mais cuidado. As senhas, que ele antes compartilhava comigo sem problema, começaram a ser trocadas com frequência. Eu tentava não ser invasiva, mas confesso que em muitas noites eu me pegava olhando para o celular dele, esperando ver alguma mensagem, alguma pista, qualquer coisa que me explicasse aquela sensação ruim. E a culpa era sempre minha. Você confia em mim, não confia? Por que sempre cria esses problemas? Você precisa relaxar. Essas eram as frases que ele repetia, quase como um mantra, para me fazer acreditar que eu estava exagerando. E eu queria acreditar, queria mesmo. Porque amar alguém é confiar, é acreditar que essa pessoa não vai te machucar de propósito. É sentir que o vínculo que existe entre vocês é forte o suficiente para resistir às dificuldades. Mas, às vezes, confiar demais cega a gente. A gente fecha os olhos para os sinais, para as pequenas mentiras, para os detalhes que não se encaixam. Eu me fechei naquele amor. Deixei de ouvir a minha voz interna, aquela que dizia: preste atenção, algo não está certo. E foi nesse silêncio, nesse olhar para o outro e não para mim mesma,
aqui o caminho começou a desmoronar. Lembro de uma tarde específica. Era uma quarta-feira chuvosa, o tipo de dia que convida à introspecção. Eu estava sozinha em casa, esperando o Diego voltar do trabalho para jantar comigo. Ele tinha prometido que chegaria cedo, mas passou das 8 da noite e ele não aparecia. Meu coração apertava a cada minuto que passava. Liguei para ele várias vezes. Ele atendia, dizia que estava preso no trânsito, que já estava a caminho, mas o tempo parecia não passar. Por volta das 10 da noite ele chegou. Estava diferente, cansado, mas também estranho. Evitava o meu olhar. Parecia inquieto. Naquela noite, tentei conversar com ele sobre tudo que estava sentindo, mas as respostas foram evasivas. Diego dizia que eu estava paranoica, que ele amava estar comigo, mas que precisava de espaço. Eu me sentia perdida, dividida entre a esperança e a desconfiança. Foi então que as primeiras pequenas provas começaram a surgir. Uma noite, enquanto ele tomava banho, o celular dele ficou no sofá, com a tela ligada, mostrando uma conversa de mensagens. Eu hesitei, mas a curiosidade venceu. Li só uma parte da mensagem e o mundo pareceu desabar ao meu redor. Ele estava falando com alguém de forma carinhosa, íntima, e não era comigo. Não era o que eu esperava. Não era uma conversa qualquer. Era um segredo escondido entre as linhas. Algo que me arrancava o chão. Minha mente rodava em 1000 perguntas. Quem era aquela pessoa? O que ele tinha comigo que não tinha com ela? Mas ainda tinha mais. Nas semanas seguintes, fui notando outros sinais. Algumas saídas de última hora, mensagens que ele apagava rapidamente, olhares disfarçados quando eu entrava na sala. Eu me sentia presa num labirinto de dúvidas. Cheguei a conversar com amigas, tentei buscar conselhos, mas ninguém podia me dar a resposta que eu precisava. E pior, quando eu tentava confrontá-lo, ele fazia com que eu duvidasse de mim mesma. A manipulação emocional estava presente em cada palavra, em cada gesto. Ele sabia exatamente o que me atingir, como me fazer se sentir culpada por desconfiar dele. A culpa sempre era minha. A insegurança crescia dentro de mim como uma sombra que não me deixava respirar. E foi nesse momento que eu percebi que essa história não seria apenas sobre uma traição comum. Era uma teia complexa de sentimentos, mentiras e verdades escondidas. Eu precisava encontrar forças para enfrentar aquilo, mas nem sabia por onde começar. Depois daqueles primeiros sinais, a minha mente nunca mais teve paz. Era como se uma tempestade invisível tivesse prestes a explodir dentro de mim e eu não conseguia encontrar um abrigo seguro. Eu passei a observar cada gesto, cada palavra, tentando montar um quebra-cabeça que parecia não querer se encaixar. Diego continuava o mesmo em aparência. Aquele sorriso que antes me acalmava agora parecia uma máscara, um disfarce que escondia uma verdade dolorosa. As mensagens no celular, as saídas sem explicação, os olhares disfarçados quando eu entrava na sala, começaram a se tornar mais frequentes. Eu sentia que algo maior estava acontecendo, mas o medo de confirmar aquilo que eu já suspeitava me paralisava. Foi numa tarde de sábado que as coisas começaram a sair do controle. Eu havia decidido, depois de muito pensar, que precisava descobrir a verdade por mim própria. Não podia mais viver naquele vazio de dúvidas. Enquanto Diego saiu para encontrar uns amigos, eu fiquei em casa, nervosa, decidida a olhar com calma o que eu sempre evitava, o celular dele. Eu sabia que invadir a privacidade dele não era certo. Eu sabia que eu estava traindo a confiança dele. Mas a dor da dúvida era maior que qualquer princípio. Peguei o telefone com as mãos tremendo. Abri as mensagens e ali estava tudo. Conversas, fotos, mensagens apagadas que eu consegui recuperar, encontros marcados às escondidas.
E não era só uma pessoa. Havia mais de um segredo guardado. O que me doeu mais não foi só a traição em si, mas o fato de que ele tentava esconder um lado que eu nem sabia que existia. Eu vi mensagens de carinho, de cumplicidade, de planos que nunca foram feitos comigo. E o pior, ele ainda tinha a audácia de tentar me fazer se sentir culpada. Quando ele voltou, eu não consegui esconder o que havia descoberto. Perguntei direta, olhando nos olhos dele: com quem você tá falando? Por que tá mentindo pra mim? Ele ficou calado por um momento. Depois disse: Lara, eu não sei como te explicar. Eu não queria te magoar. Mas aquela frase não era suficiente. Eu precisava de respostas. Ele revelou um lado seu que eu não conhecia, uma parte da sua vida que ele nunca tinha me contado. Nem por medo, nem por vergonha, mas por insegurança e confusão. Aquela revelação mexeu comigo de uma forma que eu não sabia explicar. Ele me contou que vinha vivendo um conflito interno há muito tempo, que estava lutando contra partes dele mesmo, que ele nem sabia direito como entender. Eu queria ajudar, queria ser o apoio dele, mas doía ver que, mesmo diante daquilo, ele não conseguia ser honesto comigo, a pessoa que ele dizia amar. E a manipulação continuava. Em vez de pedir ajuda, ele tentava me afastar, me fazer sentir que eu era o problema, que eu não tinha capacidade para lidar com aquilo. Eu me sentia presa numa armadilha emocional. Queria sair, mas ao mesmo tempo não conseguia. Porque amor não é só alegria, não é só planos e sorrisos. Amor também pode ser uma luta contra a dor, contra o medo e contra as próprias sombras que carregamos. E eu estava naquela luta, mesmo sem saber ao certo para onde aquilo iria me levar. Meu nome é Lara. Hoje, quando olho para trás, ainda me surpreendo com a força que tive para atravessar tudo aquilo. Talvez você que me ouve agora esteja pensando: será que eu conseguiria enfrentar uma traição assim? Seria capaz de sobreviver à dor, ao sentimento de perda e à confusão que ela traz? Pois eu te digo, é possível, mas não é fácil. Se inscreva no canal agora e fique até o final do vídeo. Eu quero compartilhar com você minha história, não para julgar nem para expor ninguém. Quero que você entenda o que vivi, o que senti e como uma relação que parecia perfeita aos olhos de quem olhava de fora podia esconder tanto sofrimento por dentro. Era um dia comum quando tudo começou a mudar. Eu tinha acabado de completar 26 anos. Estava cheia de planos, trabalhando numa empresa que eu gostava e vivendo um relacionamento que na época me parecia cheio de amor. O nome dele era Diego. Diego era tudo que eu imaginava que poderia querer num namorado. Alto, cabelo castanho claro, olhos verdes que pareciam olhar dentro da alma. Tinha um sorriso fácil e uma risada contagiante. Era aquele tipo de pessoa que, quando entrava numa sala, chamava a atenção sem fazer esforço. Nos conhecemos numa festa de aniversário de uma amiga em comum. Ele chegou de mansinho, com um jeito tímido que contradizia aquela energia toda, e me chamou para dançar. Eu aceitei. Foi só uma dança. Mas ali, entre risos e olhares, senti algo que não sabia nomear. Os primeiros meses foram de encantamento. Diego era atencioso, sempre preocupado comigo, mandava mensagens carinhosas no meio do dia e me fazia sentir especial. Ele tinha um jeito de me olhar como se eu fosse única no mundo. Eu acreditei nisso, eu acreditei mesmo. As conversas eram profundas, falávamos de sonhos, de futuro, da vida. Ele gostava de ouvir e eu adorava falar. Passamos muitas tardes de domingo caminhando pela cidade, sentados em cafés, planejando viagens que para mim eram promessas de uma vida juntas. Mas, como em todo relacionamento, nem tudo era perfeito. Algumas pequenas coisas começaram a me incomodar, mas naquele momento eu as ignorava. Eu pensava que era normal, que toda relação tem seus altos e baixos. Por exemplo, Diego gostava muito de privacidade. Ele nunca era muito aberto sobre o que fazia no trabalho
e evitava falar sobre alguns amigos que eu sequer conhecia. Ele dizia que era porque a vida dele era corrida e que ele precisava de espaço para si mesmo. No começo, eu respeitava isso. Achava que era uma questão de personalidade e não um sinal de alerta. Mas conforme os meses foram passando, aquela sensação de dúvida e inquietação começou a crescer dentro de mim. Eu reparava que ele evitava falar de certos assuntos, desconversava quando eu perguntava onde estava e às vezes ficava irritado sem motivo aparente. Era um comportamento que eu não conseguia entender direito e que me fazia me sentir cada vez mais insegura. O telefone dele, que antes ficava sempre ao alcance das minhas mãos, passou a ser guardado com mais cuidado. As senhas que ele antes compartilhava comigo sem problema começaram a ser trocadas com frequência. Eu tentava não ser invasiva, mas confesso que em muitas noites eu me pegava olhando para o celular dele, esperando ver alguma mensagem, alguma pista, qualquer coisa que me explicasse aquela sensação ruim. E a culpa sempre era minha. Trouxeste o Miss? Por que sempre criar esses problemas? Você precisa relaxar. Essas eram as frases que ele repetia, quase como um mantra, para me fazer acreditar que eu estava exagerando. E eu queria acreditar, queria mesmo. Porque amar alguém é confiar. É acreditar que essa pessoa não vai te machucar de propósito. É sentir que o vínculo que existe entre vocês é forte o suficiente para resistir às dificuldades. Mas às vezes, confiar demais cega a gente. A gente fecha os olhos para os sinais, para as pequenas mentiras, para os detalhes que não se encaixam. Eu me fechei naquele amor. Deixei de ouvir a minha voz interna, aquela que dizia: presta atenção, algo não está certo. E foi nesse silêncio, nesse olhar para o outro e não para mim mesma, que o caminho começou a desmoronar. Lembro de uma tarde específica. Era uma quarta-feira chuvosa, o tipo de dia que convida à introspecção. Eu estava sozinha em casa esperando o Diego voltar do trabalho para jantar comigo. Ele tinha prometido que chegaria cedo, mas passou das 8 da noite e ele não aparecia. Meu coração apertava a cada minuto que passava. Liguei para ele várias vezes. Ele atendia, dizia que estava preso no trânsito, que já estava a caminho. Mas o tempo parecia não passar. Por volta das 10 da noite, ele chegou. Estava diferente. Cansado, mas também estranho. Evitava o meu olhar, parecia inquieto. Naquela noite, tentei conversar com ele sobre tudo o que estava sentindo, mas as respostas foram evasivas. Diego dizia que eu estava paranoica, que ele amava estar comigo, mas que precisava de espaço. Eu me sentia perdida, dividida, entre a esperança e a desconfiança. Foi então que as primeiras pequenas provas começaram a surgir. Uma noite, enquanto ele tomava banho, o celular dele ficou no sofá com a tela ligada mostrando uma conversa de mensagens. Eu hesitei, mas a curiosidade venceu. Li uma parte da mensagem e o mundo pareceu desabar ao meu redor. Ele falava com alguém de forma carinhosa, íntima. E não era comigo. Não era o que eu esperava. Não era uma conversa qualquer. Era um segredo escondido entre as linhas, algo que me arrancava o chão. Minha mente rodava em 1000 perguntas. Quem era aquela pessoa? O que ele tinha comigo que não tinha com ela? Mas ainda havia mais. Nas semanas seguintes, fui notando outros sinais.
algumas saídas de última hora, mensagens que ele apagava rapidamente, olhares disfarçados quando eu entrava na sala. Eu me sentia presa num labirinto de dúvidas. Cheguei a conversar com amigas, tentei buscar conselhos, mas ninguém podia me dar a resposta que eu precisava. E pior, quando eu tentava confrontá-lo, ele fazia com que eu duvidasse de mim mesma. A manipulação emocional estava presente em cada palavra, em cada gesto. Ele sabia exatamente o que dizer para me fazer sentir culpada por desconfiar dele. A culpa parecia ser sempre a minha. A insegurança crescia dentro de mim como uma sombra que não me deixava respirar. E foi nesse momento que eu percebi que essa história não seria apenas sobre uma traição comum. Era uma teia complexa de sentimentos, mentiras e verdades escondidas. Eu precisava encontrar forças para enfrentar aquilo ali, mas nem sabia por onde começar. Depois daqueles primeiros sinais, minha mente nunca mais teve paz. Era como se uma tempestade invisível tivesse prestes a explodir dentro de mim. Eu não conseguia encontrar um abrigo seguro. Eu passei a observar cada gesto, cada palavra, tentando montar um quebra-cabeça que parecia não querer se encaixar. Diego continuava o mesmo em aparência. Aquele sorriso que antes me acalmava, agora parecia uma máscara. Um disfarce que escondia uma verdade dolorosa. As mensagens no celular, as saídas sem explicação, as evasivas, começaram a se tornar mais frequentes. Eu sentia que algo maior estava acontecendo, mas o medo de confirmar aquilo que eu já suspeitava me paralisava. Uma das coisas mais difíceis foi perceber como, pouco a pouco, a minha própria percepção de mim mesma começou a se distorcer. Eu me sentia tola por desconfiar, insegura por insistir em buscar provas, culpada por colocar nosso relacionamento em risco com tantas perguntas. Ele sabia exatamente o que dizer para virar tudo contra mim. Você está exagerando, Lara. Eu te amo. Você está deixando suas inseguranças destruírem tudo. Essas palavras cortavam como facas, porque eu queria acreditar nelas. Eu queria acreditar que tudo era apenas um mal-entendido, um momento de tensão passageira. Mas minha intuição insistia. Algo estava errado. Foi numa tarde de sábado que as coisas começaram a sair do controle. Eu havia decidido, depois de muito pensar, que precisava descobrir a verdade por conta própria. Não podia mais viver naquele vazio de dúvidas. Enquanto Diego saiu para encontrar uns amigos, eu fiquei em casa, nervosa, decidida a olhar com calma o que eu sempre evitava: o celular dele. Eu sabia que invadir a privacidade dele não era certo. Eu sabia que estava traindo a confiança dele. Mas a dor da dúvida era maior que qualquer princípio. Peguei o telefone, com as mãos tremendo. Abri as mensagens. E ali estava tudo. Conversas, fotos, mensagens apagadas que consegui recuperar, encontros marcados às escondidas. Não era só uma pessoa. Havia mais de um segredo guardado. O que me doeu mais não foi apenas a traição em si, mas o fato de que ele tentava esconder um lado que eu nem sabia que existia. Eu vi mensagens de carinho, de cumplicidade, de planos que nunca foram feitos comigo. E o pior, ele ainda tinha a ousadia de tentar me fazer sentir culpada. Quando ele voltou, eu não consegui esconder o que havia descoberto. Perguntei, direta, olhando nos olhos dele: com quem você está falando? Por que está mentindo para mim? Ele ficou calado por um momento. Depois disse: Lara, eu não sei como te explicar. Eu não queria te magoar. Mas aquela frase não era suficiente.
Eu precisava de respostas. Eu não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, a cena voltava. Ele confessando que me traiu. A voz dele trêmula, os olhos marejados. E mesmo assim, o peso da mentira parecia maior que qualquer lágrima. Mas não era só a traição. Era o fato dele ter me feito acreditar que a culpa era minha. Que eu era exagerada, que era controladora, que estava sufocando ele. E agora tudo fazia sentido. Os silêncios, as ausências, as desculpas esfarrapadas. Ele estava com outra pessoa. Um homem. E sabe o que mais doía? Não era com quem ele estava, era o como. Ele mentiu, escondeu, me manipulou. E isso destrói qualquer relação. Não importa a orientação, o gênero, nada disso. Mentira é mentira. No terceiro dia depois da conversa, eu tomei uma decisão. Ele precisava ouvir o que eu sentia, pela última vez. Toquei a campainha do apartamento dele. Quando ele abriu a porta, vi um misto de surpresa e culpa no rosto dele. Lara, o que você está fazendo aqui? Eu vim terminar o que você começou. Ele respirou fundo, fez um gesto para eu entrar. E eu o recusei. Fala aqui mesmo, vai ser rápido. Tá tudo bem com você? Não, mas vai ficar, porque agora eu enxerguei tudo. Eu não quis te magoar, mas você conseguiu. E sabe o que mais me destruiu? Você me fazia acreditar que a culpa era minha, que eu era exagerada, que eu era controladora, que estava sufocando ele. E agora, tudo fazia sentido. Os silêncios, as ausências, as desculpas esfarrapadas, ele estava com outra pessoa. Um homem. E sabe o que mais doía? Não era com quem ele estava, era o como. Ele mentiu, escondeu, me manipulou. E isso destrói qualquer relação. Não importa a orientação, o gênero, nada disso. Mentira é mentira. No terceiro dia depois da conversa, eu tomei uma decisão. Ele precisava ouvir o que eu sentia. Pela última vez. Toquei a campainha do apartamento dele. Quando ele abriu a porta, vi um misto de surpresa e culpa no rosto dele. Lara, posso falar com você? Não. Não tem mais o que dizer. Só 2 minutos. Você teve 2 anos e estragou tudo. Ele abaixou a cabeça. Por favor. Hesitei. Não por ele, mas por mim. Porque ainda doía. E eu queria encarar essa dor de frente. Tudo bem com você? Não. Mas vai ficar. Porque agora eu enxerguei tudo. Eu não quis te magoar, mas você conseguiu. E sabe o que mais me destruiu? Você me fazia acreditar que o problema era eu. Ele olhou para o chão, calado. Eu não sabia lidar com o que eu sentia. E eu sabia. Eu fui jogada num jogo que você nem teve coragem de me explicar. Eu achava que podia conciliar as coisas. Você achava que podia me usar enquanto fingia se descobrir. Mas eu não sou cobaia. Eu sou uma pessoa. Silêncio. Longo. Incômodo. Então ele falou. Num sussurro. Ele sabia de você. Eu menti pra você, mas não pra ele. Meu estômago virou. O quê? Ele sabia que eu tava com você e mesmo assim continuou. Foi como levar outro tapa na cara. Vocês dois me deixaram viver uma mentira. Ele olhou nos meus olhos. Havia dor ali,
mas também covardia. Eu gostava dos dois, de formas diferentes. Você gostava do conforto, do silêncio, da mentira. Ele não respondeu. Apenas me olhou, sem coragem de negar. Então, eu disse: você vai passar muito tempo tentando se entender. E eu desejo que consiga. Mas longe de mim. Dei as costas. Não chorei. Não naquele momento. As lágrimas vieram no caminho de volta. No táxi. No quarto escuro onde eu deitei e percebi que era a primeira noite em que ele realmente não faria mais parte da minha vida. E mesmo assim, pela primeira vez em meses, eu consegui dormir. Os dias seguintes foram estranhos. Um tipo de silêncio se instalou dentro de mim. Não era mais o silêncio sufocante da dúvida. Era um vazio, quase calmo. Sabe aquela paz que chega depois da explosão? Quando você para de correr, para de justificar, para de tentar entender o que não faz mais sentido. Era isso. Pela primeira vez em muito tempo, eu não queria respostas. Eu queria seguir. Bloqueei Diego de tudo. Apaguei fotos, tirei as coisas dele da minha casa, do meu guarda-roupa, da minha rotina. Só que esquecer alguém não é apagar um número, é lidar com os traços. A escova de dente que ficou, a xícara favorita dele, o cheiro que ainda morava no travesseiro. Cada pequeno detalhe parecia dizer: você foi enganada, mas ainda sente falta. E era verdade. Tinha noites em que eu me encolhia na cama tremendo. Sentia raiva, tristeza. Mas, acima de tudo, sentia saudade da ideia que eu criei dele. Porque era isso. Eu não sentia a falta do Diego real. Sentia a falta do Diego que eu inventei pra mim. E essa ficha doeu mais do que qualquer traição. Comecei terapia, voltei a sair com as minhas amigas, fui ao cinema sozinha. Coisas bobas, mas que me faziam lembrar de quem eu era antes de tudo. E então, 3 semanas depois, ele apareceu. Literalmente. Eu estava saindo do mercado, com uma sacola na mão e o cabelo preso de qualquer jeito, quando vi aquele carro parado do outro lado da rua. O vidro abaixou. Era ele. O coração disparou. Contra a minha vontade. Ele desceu. Tinha perdido peso. Olheiras profundas, mas o mesmo olhar. Aquele maldito olhar que sempre me desmontava. Návia, Lara, posso falar com você? Não, respondi seco. Não tem mais o que dizer. Só 2 minutos. Você teve 2 anos e estragou tudo. Ele abaixou a cabeça. Por favor. Hesitei. Não por ele, mas por mim. Porque ainda doía. E eu queria encarar essa dor de frente. Respirei fundo, olhei nos olhos dele e disse: vai, se reencontra, mas não volta mais. Virei as costas e continuei andando, com o coração aos pedaços. Sim, mas cada passo era um pouco de mim voltando. E dessa vez eu sabia, não era o fim. Era o começo de algo novo. 4 meses se passaram desde aquele reencontro na calçada. 4 meses desde que eu disse: vai, mas não volta mais. E ele foi. Diego realmente desapareceu da minha vida. Sem mensagens, sem ligações, sem rastros. E quer saber? A saudade passou. Não de um dia para o outro, mas aos poucos. Foi se dissolvendo entre novos cafés, novas risadas,
Novos silêncios que agora doíam menos. E eu floresci. Voltei a me olhar no espelho com carinho. A cuidar do meu cabelo, a colocar música alta em casa e dançar sozinha de me acabar. Pela primeira vez em anos, a minha vida girava em torno de mim. Até que, numa quarta-feira qualquer, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Apenas uma frase. Acho que você merece saber. Abaixo, uma foto. Congelou meu sangue. Era Diego, com um outro homem, sentados lado a lado numa cafeteria, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. A legenda da imagem era simples. Não é só sobre você. Nunca foi. Meu coração começou a bater acelerado. Respirei fundo. Tentei ignorar. Mas no fundo, algo me puxava para dentro daquele buraco de novo. De onde vinha aquela mensagem? Quem mandou e por quê? Minutos depois, outra notificação. Dessa vez, um vídeo. Diego, gravando um depoimento. Se você tá vendo isso, é porque ela achou que você merecia entender o que houve. Eu concordo. O mundo parou. Ele continuava. Menti pra Lara. Muito. Mas não apenas sobre quem eu era. Menti sobre o que eu fiz. E por que eu fiz. Meus dedos tremiam. O cara que vocês viram comigo não era só alguém com quem eu me envolvi. Era alguém com quem eu já estava antes de conhecer a Lara. Eu comecei com ela para fugir, mas eu nunca deixei ele de lado. Sim, era um triângulo. Eu era o elo, e eu fui cruel com os dois. Pausa. Um suspiro pesado. Lara, se você estiver ouvindo isso, me desculpa. A mentira foi maior do que eu. O vídeo acaba. E a cabeça gira. Ele teve os dois o tempo inteiro? Ele mentiu pra mim e mentiu pra ele também? Quem era esse outro? E por que agora? Por que, depois de tanto tempo, isso vinha à tona? Recebo mais uma mensagem. Não quero vingança. Só achei que você achava que merecia saber que você nunca foi a única enganada. Era ele. O outro. O namorado em paralelo. A outra vítima. E ali, no meio do meu processo de cura, o passado voltou como uma bomba. Não era mais só sobre amor, dor ou sexualidade. Era sobre manipulação. Sobre alguém que nunca quis escolher, que preferiu manter duas pessoas presas enquanto ele se escondia atrás da própria confusão. E ali, pela primeira vez, eu senti pena. Pena de Diego e de quem ele se tornou, mas não de mim, porque eu não era mais a mesma. E aí, conseguiu respirar até o final ou foi só emoção? Se curtiu essa loucura de história, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui, meu amor, a próxima bomba sempre vem maior. Agora me conta aí nos comentários, qual foi o momento que te fez gritar: Meu Deus! Quero saber o que te pegou de surpresa. Te vejo no próximo caos. Digo, episódio.